Quem caminha aqui não tá só. Pisa junto com a história de luta que nunca acabou. Malunguinho foi liderança. E é encantado até hoje. Olá, te dou boas-vindas ao podcast Saravá Jurema Sagrada. Esse é o nosso segundo episódio. Se você ainda não ouviu o primeiro, te aconselho a ir lá. Vai ser mais legal para você entender. Eu sou Maria Letícia Menezes e vou acompanhar você por esse caminho. Malunguinho, Malungo. Você já ouviu esses nomes? Para quem cultua Jurema, Malunguinho é raiz. Ele é o começo, o meio e o começo de novo, né? Ele é o caboclo, ele é o Exu, ele é o mestre, então ele atua nessa falange toda. Ele é o guardião da casa. Essa que você ouviu é mãe Janiele do mestre Pau Ferro. Ela tem 36 anos e está na Jurema desde que se entende por gente. O terreiro que ela lidera fica no Ibura, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Eu trouxe esse depoimento logo no início porque eu achei muito forte. O começo, o meio e o começo. Não tem fim. No culto a Jurema, Malunguinho é reis. Sim, reis, no plural. Uma entidade que pode se apresentar de 3 formas. Como caboclo, como mestre juremeiro e como Exu. O nosso episódio é sobre ele, Malunguinho, guardião da Jurema Sagrada. Sua saudação é Sobonirê Mafá. Para abrir uma reunião de Jurema, tem que cantar para Malunguinho. A loa que você ouviu no início do episódio, ou ponto, como chamamos na Jurema, é o que geralmente é entoado nesse momento da gira. Bora ouvir de novo? Mas o mais interessante de falar de Malunguinho é que a gente não está falando exclusivamente sobre fé. A gente está falando de história. A entidade que é cultuada nos terreiros hoje viveu. É assim na Jurema. As entidades cultuadas viveram mesmo, tudo bem. Só que tem um detalhe muito importante. Temos prova de que Malunguinho existiu. Sim, prova física em documento histórico respaldado. Da delícia, eu tenho que entender a independência do Brasil e Pernambuco. O maior problema para a ordem senhorial era o quilombo do Catucá. E comecei a ler, estudar aquilo. Esse é o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Carvalho. Ele é o historiador que encontrou o documento que atesta a vida e a morte do último Malunguinho. Eu estou dando esse destaque à morte porque durante nossa entrevista o professor Marcos frisou bem esse ponto. O único documento que temos que comprova a vida de Malunguinho é o documento que comprova a morte dele. O que eu acho que mudou, né? É quando eu encontrei o documento dizendo que Malunguinho morreu, foi morto. Quer dizer, é um documento, inclusive, muito triste, porque é um documento muito comum, foi uma diligência enorme. E agora, assim como no primeiro episódio, vamos precisar voltar um pouco no tempo para entender do que o professor Marcos está falando. O Quilombo do Catucá foi o maior de Pernambuco. Ele surgiu por volta de 1817, no contexto da Revolução Pernambucana e também da independência do Brasil, que acontece um pouco depois, em 1822. Muitas movimentações estavam acontecendo naquela época, e o Quilombo do Catucá ele não era fixo, era itinerante, ou seja, mudava de lugar quando fosse necessário. Os aquilombados foram crescendo, cortando mata e se espalhando entre o litoral e a zona da mata aqui de Pernambuco. O Catucá resistiu por muitos anos. A rigor, não existe um quilombo. São grupos aquilombados nas matas do Catucá. Que são as matas que saem serpenteando entre Recife e Olinda até chegar em Goiânia. Essa mata se estendia de Paulista, município da região metropolitana do Recife, até Goiânia, que fica no extremo norte de Pernambuco e faz divisa com a Paraíba.
Imagina, mais de 85 quilômetros percorridos, fugindo entre engenhos, se organizando na mata. Quantas pessoas não deviam formar esse quilombo, hein? É uma grandeza que nenhum estudo histórico foi capaz de traduzir. E isso tudo era mata densa, tá? A floresta era cortada assim por estradas de comércio, algumas rotas de gado, algodão, açúcar, mas na maior parte era densa, mata fechada. E foi justamente isso que tornou o quilombo ainda mais temido pelos senhores de engenho. Os aquilombados estavam em todos os lugares. Os documentos estudados por Marcos e outros historiadores citam pelo menos 5 líderes do Catucá. Nenhum deles é chamado diretamente de Malunguinho. Malungo era como os africanos escravizados se chamavam entre si, companheiro de navio, de dor, de travessia. Malungo ou Malunguinho depois se tornou mais um título do que um nome próprio. Não há registro de que Malunguinho era uma única pessoa. Os líderes do quilombo do Catucá eram referenciados por esse nome. O ponto é que o último líder do Catucá foi João Batista. É o nome dele que está no documento que o professor Marcos encontrou. Ele foi capturado e morto em 1835. O documento que Marcos encontrou no Arquivo Público de Pernambuco era uma espécie de relatório, onde a guarda explicava exatamente como havia capturado João Batista e seu grupo. Quando você encontra um documento dizendo, a gente pegou o grupo dele hoje, o grupo maluco, a gente pegou hoje, eles estavam muito doentes e não diz que teve prisioneiro, deixa eu ficar matado tudinho. Mataram tudinho, porque é o que eles estavam procurando e botando a cabeça a prêmio. E é um documento do presidente da província ordenando pagar a recompensa. Então, em 18 de setembro de 1835, morreu o último Malunguinho. Morreu João Batista. Ele foi o último líder do quilombo do Catucá e por isso a figura de Malunguinho foi ligada a ele. A repressão ao quilombo foi sistemática e violenta. Isso faz 190 anos. E o resto da história eu já te contei. Malunguinho é guardião da Jurema Sagrada. O culto da Jurema Urbana acontece a partir de Malunguinho. Mas, como tudo na história da Jurema, não há um ano, um dia, um período em que os historiadores definem exatamente quando começou o culto a Malunguinho. João Monteiro é outro historiador com quem conversei. Ele pesquisa essa história há muito tempo. Participou, junto com o professor Marcos e de outros historiadores, de um grupo de pesquisa voltado a entender a história do quilombo do Catucá e de João Batista, o grupo de trabalho Malunguinho Histórico e Divino. Isso foi por volta de 2003. E na nossa entrevista, eu tentei entender em que momento Malunguinho passou a ser cultuado como é hoje, mas eu não tive resposta. Olha, eu diria que não existe só uma relação com João Batista, existe relação com todos os outros malunguinhos, né? João Bamba, Antônio Cabungá, João Pataca, né? E João Gabão, né? E depois o último que foi João Batista. Então, esses todos malunguinhos, após morte do último João Batista, ou possa ser que até antes mesmo da morte de João Batista, ele já cultuava os outros malunguinhos. E aí, assim, a gente não dentro do universo da Jurema, a gente não pode afirmar, né, historicamente, afirmar assim, Malunguinho morreu em 18 de setembro, e no ano seguinte, ou no mês seguinte, começou já um culto dele. Não dá para fazer isso mesmo. Mas é fato que essa figura histórica é cultuada na Jurema como um único, entre aspas, Malunguinho. Entre aspas, porque a gente já falou que essa entidade pode assumir 3 formas diferentes. No culto se fala em até 70 Malunguinhos, mas só sabe esse tipo de segredo quem passa pelos ritos. E essa relação entre homem e a entidade, entre o nome João Batista e Malunguinho, não é só parte dos arquivos, chegou aos terreiros. Tem uma história muito interessante que eu achei que devia contar logo quando conheci. Vocês devem lembrar de Michele, do primeiro episódio, a antropóloga. Espero que lembre. Se não lembra, depois você volta lá.
Enfim, quando eu estava lendo a extensa tese do doutorado dela, que ela fez em 2010, eu encontrei alguns nomes conhecidos da Jurema aqui do Recife, como Sandro de Jucá, juremeiro conhecidíssimo e muito respeitado. Eu já planejava entrevistar ele, mas quando li a tese de Michele, tive certeza. Na tese, ela conta uma história de Jucá, e na nossa entrevista, sem que eu tocasse no assunto, ela falou. Vou dar um exemplo, que eu inclusive conto na minha tese. O Sandro de Jucá falando da avó dele, Que tinha a imagem de João Batista. Que tinha a imagem de João Batista na mesa de Jurema dela, e ele não conseguia entender, até que ele soube que o nome do Malunguinho, do último Malunguinho, era João Batista. Sim. E aí, quando ele soube disso, fez todo sentido para ele aquela lembrança da avó com a imagem de João Batista. Nessa hora eu não consegui me segurar. Vocês viram a euforia que eu fiquei quando ela me contou. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jucá. Ele é juremeiro no terreiro Mensageiros da Fé, no Jordão de Baixo, Ibura, zona sul do Recife. E ele mesmo me contou essa história. Olha, quando você faz essa pergunta, você me remete a um período muito feliz da minha vida litúrgica. Muito. A minha avó representa para mim tudo que de mais sagrado existe para um ser humano. Então, eu falar da minha avó, falar dessa história, me remete a momentos muito bons. Hoje em dia, eu ainda preservo o malunguinho dela, da minha casa, e eu observava que dentro daquela tronqueira de malunguinho, tinha uma imagem de chumbo de João Batista. E aquilo ali me confirmou, depois de mais de 30 anos, veio me confirmar a história da oralidade, confirmar a história da oralidade. Então, João Batista... Sabe outra questão que representa bem essa relação entre o líder quilombola e a entidade Malunguinho? Os pontos. Sim, os pontos, que são as músicas, os toques entoados para chamar as entidades. Essas toadas contam a história daquela entidade e com o Malunguinho não é diferente. A gente consegue identificar bem aquilo que ele viveu no Quilombo do Catucá nos pontos. O historiador João Monteiro me explicou isso. Quando se canta Malunguinho, na fim, num ponto, Malunguinho, me abre a mesa, qualquer um ponto de defesa, Malunguinho bota estepe no caminho, ou Malunguinho tira o estepe do caminho, Estepe é uma prática de guerrilha que era muito comum, e os africanos trouxeram para cá, cavar o buraquinho, no caminho, cava um buraco bem grande, bota os estrepes pontiagudo, e o povo que vinha atrás dele cai naquele buraco, se estretam, todo mundo morre espeitado, Então, você vai para uma mesa de Jurema e escuta, o que é que você vai escutar? Vai escutar toda a rememorização dos feitos de Malunguinho e de qualquer outro mestre. O estrepe, que era usado como estratégia de guerrilha no século XIX, hoje são as dificuldades que as pessoas enfrentam e que Malunguinho, como reis na Jurema, pode tirar do caminho. E aqui voltamos para o nosso ponto central. A Jurema é viva, é culto autônomo, representação da história. E isso inspira a luta até hoje. Malunguinho representa a resistência do povo negro. Ladijane de Luziara, juremeira e alorixá com quem conversei, me transmitiu bem essa sensação. Não é só como se Malunguinho fosse uma entidade cultuada. Eu acho que Malunguinho, para mim, ele sou eu. Eu sou Malunguinho, sabe? Eu sou a mulher que resiste todos os dias, que acorda todos os dias com vontade de permanecer deitada e lembrando que Malunguinho estava na rua, correndo na mata, para determinar o seu espaço, para dizer que é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu posso. E é tudo isso que me faz continuar. Permanecer, na verdade, porque não é fácil. Todo dia tem uma pessoa diferente nos anulando e todo dia o sangue dos malungos grita dentro do nosso corpo, dizendo assim, tem que continuar, tem que perseverar. Então, Malunguinho, para mim, é uma lei de vida. Não é nem uma história de vida, é uma lei de vida. Ele me ensinou. O trabalho dos juremeiros para manter viva a história e a força de Malunguinho é constante. No Carnaval de 2025, o Reis Malunguinho teve o nome levado para todo o Brasil.
A Escola de Samba Unidos do Viradouro, de Niterói, no Rio de Janeiro, homenageou a entidade em suas 3 formas: mestre, caboclo e Exu. Viradouro é Catimbó foi o tema do enredo. O carnavalesco Tarcísio Zanon e parte da equipe da Viradouro vieram a Pernambuco e contaram com historiadores como Marcos e João, que você ouviu no início do episódio, para criar o samba enredo. O samba conta a história de Malunguinho como líder quilombola e como entidade cultuada na Jurema. Esse foi um enredo que com certeza fez muita gente ouvir esse nome pela primeira vez e talvez se perguntar: quem é Malunguinho? A fé em Malunguinho move os juremeiros. Ele é força, é guia, é quem orienta o caminho. Mãe Nina de Malunguinho, que foi quem apareceu falando dele lá no primeiro episódio, nutre essa relação a vida toda. Eu conheci Malunguinho há 40... Eu tô com 51. Eu tinha 7 anos de idade quando eu conheci o mestre Malunguinho. Eu conheci as 3 falanges: mestre, caboclo e tronqueiro. Hoje eu sou o que sou através de Malunguinho. Sou Iá, sou juremeira. Não faço nada, não dou um passo sem perguntar a Malunguinho se está certo ou errado esse passo. Porque ele sim é o pai. E Malunguinho é o pai. Para quem sabe escutar, porque é muita gente. E o Quilombo do Catucá, como está hoje? A história dele não ficou só nos arquivos. Em Goiânia, no povoado de São Lourenço, uma das regiões por onde o quilombo se espalhou, essa memória segue viva. Foi lá que Dadá Quilombola assumiu a luta pelo reconhecimento da comunidade como remanescente do Catucá. Depois de muitas mobilizações, a conquista veio. Em 2005, a Fundação Palmares certificou oficialmente a comunidade como remanescente do quilombo. Temos a certificação, o certificado, enquanto remanescente de quilombo de povoação de São Lourenço. Hoje eu tenho a propriedade de falar que sou uma mulher negra, quilombola, candomblezista e juremeira, e hoje estou na coordenação estadual dos quilombos de Pernambuco, representando Mata Norte, Sul e Metropolitana. Malunguinho é passado, é presença e é futuro. Não tem fim. É história viva que corre nas matas, nos terreiros e nos corpos de quem pratica a Jurema. É uma liderança ancestral que continua orientando quem vive e quem cultua. Mas Malunguinho não atua sozinho. Na Jurema, a organização espiritual é complexa. Caboclos, pretos velhos, mestres e mestras. E são com esses últimos que a gente segue no próximo episódio. O podcast Saravá Jurema Sagrada é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção e a apresentação são minhas, Maria Letícia Menezes, sob a orientação da professora Paula Reis, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Quem toca o ilu da vinheta desse podcast é César Santos. Trabalhos técnicos, Tiago Sabino, com apoio do Laboratório de Imagem e Som, ULIS, do DECOM UFPE. Sonoplastia, gravada nos terreiros Centro Espírita Reis Malunguinho, de Mãe Nina de Malunguinho, Ebel Molomi, de Mãe Janiele, do Mestre Palferro, e Centro Espírita Cabocla Iracema, de Mãe Joyce de Ritinha. Este episódio utiliza trecho do Samba Enredo de 2025 da Escola de Samba Unidos do Viradouro.